Introdução ao controlador lógico programável, CLP. Um CLP, controlador lógico programável, às vezes chamado PEC, ou Programmable Electronic Controller, é um dispositivo de estado sólido que foi projetado para desempenhar funções lógicas. Relés eletromecânicos, temporizadores, contadores mecânicos e sequenciadores tambor anteriormente desempenhavam essas funções lógicas. Um CLP é similar a um computador. Ele é uma reunião de elementos lógicos digitais que são projetados para tomar decisões baseadas no status da entrada comparado ao programa usuário, que é o programa escrito para coordenar as ações. Essas decisões lógicas são usadas para fornecer sinais de saída para atuar no dispositivo de campo, ativando ou desativando. Nos anos de 1960, a indústria automobilística e outras necessidades, tal como velocidade de fabricação industrial, geraram uma exigência de sistemas controladores de dispositivos mais rápidos, menores e mais confiáveis. Esses sistemas precisariam contornar a necessidade de modificar as ligações de um sistema todas as vezes que a menor mudança no processo fosse requerida. A indústria eletrônica respondeu com tal dispositivo. E assim nasceu o controlador lógico programável, ou CLP. Um CLP é dividido em três partes. A primeira parte é a CPU, ou Unidade Central de Processamento. A CPU é o cérebro do CLP. A segunda parte é a seção entrada e saída. Ela é projetada para comunicar e receber comunicações do dispositivo de campo. A terceira parte é o dispositivo de programação. Este permite ao usuário dizer ao CLP como reagir aos sinais de entrada. Os CLPs são projetados para serem programados através de um método com o qual a maioria dos engenheiros de planta de fábrica e pessoal de manutenção estão extremamente familiarizados. Este método é baseado em lógica a relé e é chamado lógica ladder. A lógica ladder difere de todos os outros métodos, baseado no fato de ser facilmente entendida por aqueles com pouca ou nenhuma experiência de programação. Também deve ser observado que alguns CLPs podem ser programados usando álgebra booleana ou códigos mnemônicos. Esses métodos são usados apenas em CLPs muito pequenos e estão rapidamente sendo substituídos por lógica ladder. O CLP consiste principalmente de uma CPU, área de memórias e circuitos para receber entradas e saída de dados. Nós podemos, na verdade, considerar o CLP uma caixa cheia de centenas ou milhares de relés separados, contadores, temporizadores e local de armazenamento de dados. Eles realmente existem? Não. Eles não existem fisicamente, mas eles são simulados e podem ser considerados contadores, temporizadores de software, etc. Esses relés internos são simulados através de localização de bit em registros, sobre o que veremos mais detalhadamente adiante. O que as partes fazem? Bom, relés de entrada. Estes estão conectados por todos os lados. Eles existem fisicamente e recebem sinais de chaves, sensores, etc. Tipicamente, eles não são relés, e sim transistores. Relés utilitários internos. Esses não recebem sinais de fora e não existem fisicamente. Eles são relés simulados que habilitam um CLP a eliminar relés externos. Há também alguns relés especiais que são dedicados a apresentar apenas uma tarefa. Alguns estão sempre ligados e alguns estão sempre desligados. Alguns são ligados apenas uma vez durante o tempo em que o CLP está ligado e são tipicamente usados para inicialização de dados que estavam armazenados. Contadores. Esses também não existem fisicamente. Eles são contadores simulados e podem ser programados para contar pulsos representando ações. Tipicamente, esses contadores podem fazer contagens crescentes, decrescentes ou ambas. Desde que eles são simulados, são limitados em suas velocidades e contagem. Alguns fabricantes também incluem contadores de alta velocidade, que são baseados em hardware. Nestes, podemos pensar como fisicamente existindo. Na maioria das vezes, eles podem contar para cima ou para baixo ou ambas.
Temporizadores. Também não existem fisicamente. Eles vêm em muitas variedades e melhorias. O tipo mais comum é o tipo que atrasa para ligar. Outros incluem atraso para desligar e ambos os tipos, retentivos e não retentivos. Melhorias variam desde 1 milissegundo até 1 segundo. Relés de saída. São conectados externamente. Eles existem fisicamente e enviam os sinais de liga-desliga a solenoide, luz, etc. Eles podem ser transistores, relés ou triac, dependendo do modelo escolhido. Armazéns de dados. Tipicamente são registros com atribuição de simplesmente armazenar dados. São geralmente usados como armazéns temporários para matemática ou manipulação de dados. Eles podem também ser usados para armazenar dados quando a energia é removida do CLP. Ao ligar o computador, eles terão ainda os mesmos conteúdo como antes da energia ser removida. Muito conveniente e necessário. Como funciona o CLP? Um CLP funciona examinando continuamente um programa. E este exame contínuo é chamado de varredura, ou scan em inglês. Nós podemos pensar nessa varredura como consistindo de 3 passos. Há tipicamente mais do que 3, mas nós só podemos focalizar nas partes mais importantes. Tipicamente, as outras estão checando o sistema, atualizando o contador interno atual e os valores de temporizadores. Veja a sequência na figura 001. Observando a figura e seguindo a seta, verifique em cima onde está checar status de entrada. Em seguida, executar o programa. Depois, atualizar status de saída. E novamente volta a checar status de entrada, executar o programa, atualizar status de saída e assim por diante. Então, como eu disse, vamos lá. Passo 1. Verificar status ou condições das entradas. Primeiro, o CLP dá uma olhada em cada entrada para determinar se está ligada ou desligada. Em outras palavras, o sensor que está conectado à primeira entrada está ligado. Que tal a segunda entrada? Que tal a terceira? Ele grava esses dados em sua memória para serem usados no próximo passo. Passo 2. Executar programa. Em seguida, o CLP executa em seu programa uma instrução de cada vez. Talvez seu programa diga que se a primeira entrada estava ligada, então ele não deverá ligar a primeira saída. Como ele já sabe quais entradas estão ligadas ou desligadas desde o primeiro passo, ele será capaz de decidir se a primeira saída deverá ser ligada, baseado no estado da primeira entrada. Ele irá armazenar os resultados de execução para usar mais tarde durante o próximo passo. Passo 3. Atualizar status das saídas. Finalmente, o CLP atualiza os status de suas saídas. Ele atualiza as saídas com base em quais estados estavam ligados durante o primeiro passo e os resultados de execução de seu segundo passo durante o programa. Baseado no exemplo do segundo passo, poderia agora ligar a primeira saída porque a primeira entrada estava ligada e seu programa disse para ligar a primeira saída quando essa condição fosse verdadeira. Depois do terceiro passo, o CLP volta ao passo 1 e repete os passos continuamente. Um tempo de varredura é definido como o tempo que ele leva para executar os 3 passos listados acima. Tempo de resposta. O total do tempo de resposta do CLP é um fator que devemos considerar quando adquirindo um CLP. Como nossos cérebros, o CLP leva uma certa quantidade de tempo para reagir às mudanças. Em muitas aplicações, velocidades não é preocupação, em outras sim. Se você tirar um momento para olhar longe desse texto, você poderá ver uma pintura na parede. Seus olhos, na verdade, veem uma pintura antes que seu cérebro diga: há uma pintura na parede. Nesse exemplo, seu olho pode ser considerado o sensor. Os olhos estão conectados com o circuito de entrada de seu cérebro. O circuito de entrada de seu cérebro leva uma certa quantidade de tempo para perceber que seus olhos viram alguma coisa. Se você tivesse bebido álcool, esse tempo de resposta seria maior. Eventualmente, seu cérebro percebe que seus olhos viram alguma coisa e processa o dado. Então, envia um sinal de saída para sua boca. Sua boca percebe esse dado e começa a responder a ele. Eventualmente,
Sua boca profere as palavras: pô, que pintura mais feia! Observe neste exemplo que tínhamos que responder a 3 coisas. Entrada. Leva uma certa quantidade de tempo para o cérebro perceber o sinal de entrada vindo dos olhos. Execução. Leva uma certa quantidade de tempo para processar a informação recebida dos olhos. Considere o programa ser: se os olhos veem uma pintura feia, então palavras adequadas para a boca. Saída. A boca recebe o sinal do cérebro e cospe, eventualmente, sem trocadilho, palavras de saída. Pô, que pintura mais feia! Bom, tempo de resposta de entrada, mais tempo de execução do programa, mais tempo de resposta de saída é igual ao tempo de resposta total. Resumindo, o tempo total de resposta é o tempo que o cérebro leva para ativar uma saída, ordenando uma execução após ter detectado a necessidade dessa execução pela leitura da entrada. A análise da importância do tempo de resposta é excessivamente complexa para falarmos a respeito nesta parte do aprendizado. E só será feito em um curso mais avançado, quando você já terá mais facilidade de entendimento devido à base que receberá a partir deste curso. Portanto, por hora, apenas grave que, quanto menor for o tempo de resposta de um CLP, maior será a garantia do mesmo executar um programa sem a perda de nenhum detalhe das ações do processo. Como funciona um relé? Agora que nós entendemos como o CLP processa entradas, nós estamos quase prontos para escrever um programa. Mas primeiro, vamos ver como um relé funciona na verdade. Além de tudo, o principal propósito de um relé virtual é substituir os relés do mundo real. Nós podemos pensar em um relé como uma chave eletromagnética. Aplique uma voltagem à bobina e um campo magnético é gerado. Esse campo magnético atrai os contatos do relé, obrigando-os a fazer uma conexão. Esses contatos podem ser considerados uma chave. Eles permitem correntes fluírem entre 2 pontos, deste modo, fechando o circuito. Vamos considerar o seguinte exemplo. Aqui, nós simplesmente ligaremos uma campainha, hora do almoço, sempre que uma chave for fechada. Nós temos 3 partes reais, uma chave, um relé e uma campainha. Sempre que a chave fechar, aplicaremos uma corrente a uma campainha, obrigando-a a soar. Observe que na figura 2 há 2 circuitos separados. O de cima indica a parte AC, o de baixo indica a parte DC. Bom, então aqui está. Embaixo temos a chave. Quando fechamos a chave, circula uma corrente pela bobina que vai fechar o contato acima, no relé, que vai fazer com que a corrente AC circule pela campainha e a dispare, ok? Aqui nós estamos usando um relé DC para controlar um circuito AC. Esta é uma diversão para os relés. Quando a chave está aberta, a corrente não pode fluir através do relé. Tão logo a chave é fechada, no entanto, a corrente flui através da bobina, causando a construção de um campo magnético. Este campo magnético obriga os contatos do relé a se fecharem. Agora, a corrente AC flui através da campainha e nós podemos ouvi-la. Hora do almoço, substituindo os relés por elementos do programa. Em seguida, vamos usar um CLP no lugar do relé. Note que isso pode não ser muito rentável para essa aplicação, mas ela demonstra as bases que nós tanto precisamos. A primeira coisa que é necessário é criar o que é chamado diagrama ladder, ou escada. Depois de ver um pouco disto, se tornará óbvio porque ele é chamado diagrama ladder. Nós temos que criar um destes, porque, infelizmente, um CLP não entende um diagrama esquemático. Ele apenas reconhece código. Felizmente, a maioria dos CLPs tem softwares que convertem diagrama ladder em código. Isto libera-nos de realmente aprender o código do CLP. Primeiro passo, nós temos que traduzir todos os itens que estamos usando em símbolos que o CLP entenda. O CLP não entende termos como chave, relé, campainha, etc. Ele prefere entradas, saída, bobina, contato, etc. Ele não se importa
com que, na verdade, a própria entrada ou saída são. A ele apenas importa que é uma entrada ou uma saída. Primeiro, nós substituímos a bateria por um símbolo. Esse símbolo é comum a todos os diagramas ladder. Nós traçamos o que chamamos barramento ou trilhos. Esses simplesmente se parecem com duas barras verticais, uma em cada lado do diagrama. Imagine da esquerda como sendo voltagem positiva e o da direita como sendo terra. Veja a figura 003. Não confunda esse símbolo com o que será mostrado abaixo. Este é equivalente à bateria do mundo real representada dentro de série P para alimentar os componentes do programa. Os sinais de mais e menos não aparecem nos programas, só foram colocados ali para que você se lembre qual dos barramentos é positivo e qual é negativo. Depois imagine uma corrente lógica fluindo da esquerda para a direita. Em seguida, nós damos um símbolo à entrada. Neste exemplo básico, nós temos uma entrada do mundo real, que é a chave. Damos um símbolo de entrada onde a chave real será conectada. E essa entrada será representada pelo símbolo da figura 04. Esse símbolo também pode ser considerado como o contato de um relé. Em seguida, nós damos um símbolo à saída. Nesse exemplo, nós usamos como saída a campainha. Nós damos o símbolo onde a máquina será fisicamente conectada para o símbolo mostrado na figura 05. Esse símbolo é usado como uma bobina de um relé. O abastecimento AC é um abastecimento externo e por isso nós não colocamos no nosso ladder. O CLP só se preocupa sobre qual saída ele deve ligar e não o que está fisicamente conectado a ela. Segundo passo, nós temos que dizer ao CLP onde alguma coisa está localizada. Em outras palavras, nós temos que dar um endereço a todos os dispositivos, aonde a chave vai fisicamente ser conectada ao CLP. Que tal a campainha? Começamos com um roteiro em branco na cidade do CLP e damos a cada item um endereço. Você poderia encontrar seus amigos se não soubesse seus endereços? Você sabe que eles moram na mesma cidade, mas qual casa? A cidade do CLP tem muitas casas, entradas e saídas, mas nós temos que descobrir quem vive onde. Qual dispositivo é conectado onde. Quanto ao esquema de endereços, nós aprofundaremos mais tarde. Cada fabricante de CLP o faz de uma maneira diferente. Por agora, vamos dizer que a nossa entrada será chamada 000 e a saída será chamada 0500. Passo final. Nós temos que converter a esquemática em uma sequência lógica de eventos. Isto é muito mais fácil do que parece. O programa que escreveremos diz ao CLP o que fazer quando certos eventos ocorrem. Em nosso exemplo, temos que dizer ao CLP o que fazer quando o operador liga a chave. Obviamente, nós queremos que a campainha toque, mas o CLP não sabe disso. Ele é um dispositivo bem estúpido, não é? A figura 06 é o dispositivo final do circuito hora do almoço, convertido. Observe que nós eliminamos a necessidade de um símbolo de relé real. As duas linhas verticais laterais são chamadas de barramento e representam os terminais positivos e negativos da bateria. A chave é ligada aqui na entrada 000, a campainha é ligada aqui na saída 0500. Lógica sempre flui da esquerda para a direita e de cima para baixo em um diagrama ladder. É importante sabermos disso para entendermos o funcionamento do diagrama. Antes de darmos prosseguimento ao nosso aprendizado, é melhor passarmos por uma ideia básica de como o CLP atua fisicamente através do emprego do programa introduzido em sua memória pelo usuário conhecedor da linguagem de programação de CLP e suas aplicações. Antes de darmos prosseguimento ao nosso aprendizado, é melhor passarmos por uma ideia básica de como o CLP atua fisicamente através do emprego do programa introduzido em sua memória pelo usuário conhecedor da linguagem de programação de CLP e suas aplicações. A figura 7 mostra na parte superior a distribuição de um circuito típico de ligação de CLP. À sua direita, na parte superior da figura, aparece a imagem de um micro CLP, ou PLC em inglês.
No meio temos duas chaves, as quais, quando acionadas, enviarão sinais ao CLP para que ele envie sinais às chaves eletromagnéticas situadas à esquerda e elas, por sua vez, acionem os dispositivos a elas ligados, ligando-os ou desligando-os. Na parte superior temos o monitor. O monitor é ligado ao CLP para nos possibilitar ver o programa que montamos e foi armazenado na memória do mesmo. Através do monitor, podemos também observar o desempenho do programa durante o processo de controle e até mesmo revisar o programa no caso de alguma falha ou defeito no processo. Vemos duas linhas com 4 aparentes interrupções na tela desse monitor. Cada uma dessas linhas é chamada degrau. As interrupções à esquerda são chamadas contatos e as da direita são chamadas bobinas ou relés de saída. Podemos chamar esse circuito de programa, pois este será responsável pelo comando do circuito acima, como vemos a seguir. Observe que tanto o comando visto no monitor quanto o visto acima estão em repouso. Colocaremos aqui algumas traduções de termos em inglês, pois quase todos os programas que você encontrar no futuro terão seus comandos nesta língua. True é igual a verdadeiro ou ativo. Start, partida. Stop, parada. E stop, parada de emergência. Input, entrada. Output, saída. Push button, chave tipo botão para ser acionado pela ação de empurrar no sentido vertical. Scan, igual a varredura. Observe na figura 008 que a primeira linha ou degrau do programa do monitor funcionou ou se tornou ativo. Para que isso acontecesse, foi necessário que o dispositivo de entrada ligado à entrada do CLP e de nome ou endereço input I2.0/1 tivesse alguma reação provocada pelo processo. Esse dispositivo de entrada pode ser, por exemplo, um sensor de proximidade, que, quando percebendo a aproximação de uma peça que está passando pelo processo de fabricação, emite um sinal, que pode ser para finalizar o processo ou gerar uma ação que leve ao estágio seguinte. Observação: no nosso caso, não há um sensor, e sim uma chave, input 1, que está ligado à entrada I2.0/1 do CLP, portanto, representando um sensor ou outro dispositivo. Bem, ao acionar a chave, duas coisas aconteceram. A luz correspondente à entrada de número 1 do CLP acendeu e o contato de entrada, endereço I2.0/1, à esquerda do degrau superior do programa do monitor, se tornou ativo ou verdadeiro, true em inglês. Quando o contato I2.0/1 do programa monitor se tornou ativo devido ao sinal enviado pela chave, todo o degrau se tornou ativo e, consequentemente, ativou a saída O2.0/0 no lado direito do primeiro degrau do programa. Quando a saída O2.0/0 se tornou ativa, a luz do primeiro ou do CLP acendeu e, do terminal do CLP denominado pelo programa como O2.0/0, saiu uma corrente ou sinal que foi alimentar o relé da chave de contato denominada Output 0 do circuito físico acima. Quando a chave de contato Output 0 recebeu essa corrente, seus contatos se fecharam e fizeram com que a tensão adequada, geralmente muito maior do que a alimenta dos CLPs, fosse alimentar o dispositivo que executará um trabalho. A figura 9 mostra uma situação diferente da situação mostrada e comentada na figura 8. Desta vez, foi acionada a segunda chave, input I2.0/5, no centro do circuito de ligação de CLP. O acionamento dessa chave fez com que o CLP enviasse sinal para que outro dispositivo fosse alimentado. Tudo aconteceu da seguinte forma: após desligar a chave input I2.0/1, o CLP e todo o circuito ligado a ele voltaram ao repouso. Em seguida, a segunda chave input
I:0/5 foi ligada e deu início a um novo processo de controle. Ao ligar essa chave, duas coisas aconteceram simultaneamente. A luz na entrada do CLP, correspondente à entrada de número 5, acendeu, indicando que a entrada 5 foi ativada. Não se esqueça que essa chave, como na situação anterior, também está representando um sensor que poderia estar fazendo parte do processo e enviando sinal tal como ela. E também o contato ou endereço de entrada do segundo degrau do programa, denominado I:0/5 ou input I:0/5, se tornou ativo. No momento em que I:0/5 se tornou ativo, todo o segundo degrau do programa se tornou ativo e, consequentemente, fez com que a saída O:0/1 do programa se tornasse, no momento em que a saída O:0/1 do programa se tornou ativa, a luz de número 1 da saída do CLP acendeu e uma corrente de sinal foi enviada à bobina do contador à esquerda do circuito, denominado Output 1, fechando-se os contatos e fazendo com que o mesmo aplicasse uma atenção a um dispositivo que executará um trabalho. Bem, chegou a hora de fazer alguns comentários que não puderam ser feitos antes. Como puderam ver na figura 010, voltamos agora supondo que duas chaves estão ativadas e, portanto, com todas as ações e finalizações do programa acontecendo ao mesmo tempo. Dependendo do programa e da velocidade requerida pelo processo, essa seria a impressão que você teria se observando a tela do monitor e também a execução do processo durante a varredura ou processamento do programa. Em um processo contínuo, as ordens saindo do CLP e as execuções das tarefas são tão rápidas que dá a impressão de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que não seja possível ver cada uma das ações acontecendo separadamente. Se você continuar interessado como está, em muito pouco tempo terá a oportunidade de conhecer as técnicas para fazer isto e com toda a segurança para você e o equipamento. Também é importante enfatizar que o CLP pode enviar sinais e ativar ao mesmo tempo tantos dispositivos quantos forem necessários, e a quantidade de ativações só dependerá de quantidade de saídas que possui, ações acontecendo no processo e determinação do programa em execução. Outra coisa que vale a pena comentar, pois é sempre motivo de muita confusão para quem está entrando nesta área, é que os componentes físicos do processo, os quais geram sinais para que o programa inicie uma ação de controle, também recebem o mesmo nome do endereço correspondente à sua posição no degrau do programa. Por exemplo, se um sensor do processo for ligado à entrada 1 do CLP, o sensor poderá se chamar I:0/1 e o endereço I:0/1 será correspondente a ele no programa. Assim sendo, todas as vezes que esse sensor for ativado ou desativado, o seu correspondente no programa também será ativado ou desativado. A relação entre a bobina de saída no programa e seu correspondente atuador no processo é a mesma, com a diferença de que todas as vezes que a bobina de saída do programa for ativada ou desativada, o atuador também será ativado ou desativado, pois é ela que comanda o atuador. Falaremos sobre isso com detalhes em lições futuras. Os CLPs são uma classe de computadores industriais. Os controladores lógicos programáveis são uma classe de computadores industriais. Eles agem como controladores de processos e máquinas. Eles monitoram entradas, tomam decisões de controle e direcionam a operação para automatizar máquinas e processos. A figura 011 mostra uma unidade CLP ao centro e vários dispositivos à sua volta. Os dispositivos na parte inferior do desenho são os que podemos chamar de dispositivos de entrada, pois são eles que enviam sinal ao CLP, dizendo que ação tomar, baseado no status ou condição momentânea deles
e o programa armazenado no CLP pelo programador. Os dispositivos superiores são alguns dos possíveis dispositivos de saída, os quais receberão as ordens do CLP para funcionar ou parar o funcionamento. Os CLPs recebem sinais de entrada e enviam sinais de saída. Como comentado anteriormente, os CLPs recebem sinais do dispositivo de entrada e os enviam para as saídas. A figura 12 mostra postbots que podem ser considerados sensores apontados por uma seta, como conectados às entradas do CLP. Os postbots são usados para partir e parar o motor. O motor, dispositivo de saída, está conectado à saída de CLP através de uma partida de motor, atuador. Observe as setas para entender o sentido de funcionamento do controle. Os CLPs fazem com que as mudanças nos projetos de controle sejam fáceis, rápidas e sem substituições físicas. Antes do aparecimento dos CLPs, a maioria das aplicações de controle eram dirigidas por relés e contadores que eram ligados juntos. Os circuitos eram desenhados com os componentes fisicamente especificados. O passo seguinte era instalar e interligar os componentes, testar e, em seguida, criar o esquema elétrico definitivo. Se qualquer coisa desse errado ou se uma mudança fosse requerida, os projetistas e técnicos teriam que retrabalhar o sistema inteiro. Os CLPs podem desenhar as mesmas funções sem a necessidade de retrabalhar ou redesenhar o sistema quando as mudanças forem necessárias, bastando apenas refazer o programa. A figura 13 mostra um diagrama de circuitos de um projeto simples de controle, tal como usado naqueles tempos. Não faremos nenhum comentário a respeito do mesmo, devido ao fato de que, apesar desse tipo de circuito ainda existir por aí, já está entrando em extinção e com certeza não aparecerão mais nas novas máquinas ou equipamentos. Vantagem dos controladores lógicos programáveis. Algumas das inúmeras vantagens oferecidas pela CLP são: tamanho menor, diagnóstico integrado e funções substituíveis, mais rápidos e mais baratos para duplicar um processo, mais rápidas e mais fáceis mudanças no sistema. A linguagem dos controladores lógicos programáveis. A linguagem dos CLPs consiste de um conjunto de termos exclusivos. O conhecimento desses termos é essencial. Um sensor é um dispositivo que converte uma condição física para um sinal elétrico. Os sensores são conectados às entradas dos CLPs. Mesmo um push-button pode ser considerado um sensor. A seta, partindo do push-button na figura 15, indica que o mesmo está enviando o sinal ao CLP e o CLP recebe esse sinal considerando-o vindo de um sensor. Atuadores. Os atuadores convertem os sinais elétricos vindos da saída de CLPs para condições físicas. Um exemplo típico é uma partida de motor, como mostra a figura 16. Dependendo do estado da saída do CLP, a partida do motor, ou starter, parará ou dará partida no motor. As setas na figura significam que um sinal está saindo do CLP e indo para o starter, o qual terá seus contatos abertos ou fechados para dar partida ou parar o motor, dependendo do sinal emitido pelo CLP. Entradas discretas. As entradas discretas ou digitais reconhecem as condições em que se encontram os sensores discretos, ou seja, se eles estão ligados ou desligados. Alguns exemplos de sensores discretos são interruptores, push buttons ou botões de empurrar,
chaves limites e sensores de proximidade. Esses dispositivos são conectados às entradas discretas do CLP. Na condição ligada, o estado de uma entrada discreta pode ser referido como lógica 1, lógica alta ou verdadeira. Na condição desligada, pode ser referido como lógica 0, lógica baixa ou falsa. A figura 17 mostra representações simbólicas de pushbots abertos e fechados, chaves abertas e fechadas e contatos abertos e fechados. Os 4 primeiros símbolos de cima para baixo são representantes de componentes físicos e os últimos são representantes das chaves físicas dentro do CLP, ou seja, eles são representantes virtuais das chaves físicas e são usados no programa para dizer ao CLP que essas chaves ou botões existem na parte física do processo e estão ligados em determinadas entradas do CLP. Entradas analógicas. As entradas analógicas podem receber sinais que variam numa base contínua. Uma entrada analógica típica varia de 0 a 20 mA ou de 0 a 10 volts. O exemplo da figura 18 mostra um transmissor de nível de fluido em um tanque. Dependendo do tipo de transmissor usado, a voltagem enviada ao CLP aumentará ou diminuirá, dependendo da variação do nível do fluido. Saídas discretas. As saídas discretas ou digitais são ligadas ou desligadas, ou seja, apenas essas duas condições são enviadas pelo CLP. Bobinas contatoras, solenoides e lâmpadas são exemplos de dispositivos atuadores que podem ser conectados às saídas discretas. O exemplo da figura 19 mostra uma lâmpada que é ligada ou desligada pela saída do CLP. Observação. Um CLP tanto pode manter uma lâmpada acesa por emitir e manter um único pulso, quanto por emitir uma sequência ou repetição de pulsos tão alta que poderá dar a impressão de uma alimentação fixa. Saídas analógicas. As saídas analógicas variam continuamente. A saída pode ser simplesmente um nível de 0 a 10 volts, que dirige um medidor analógico. Exemplos de saída de medidores analógicos são peso, velocidade ou temperatura. O sinal de saída analógica também pode ser usado para aplicações mais complexas, tal como transformar corrente em pressão pneumática para operar válvulas de controle de ar. A figura 20 mostra este exemplo. Unidade de Processamento Central ou CPU. A CPU, ou Unidade de Processamento Central, é um sistema microprocessador que é a unidade tomadora de decisões do sistema. Ela também contém a memória do sistema. A CPU monitorará as entradas e tomará decisões lógicas baseadas no programa do usuário. Ela desempenha temporização, contagem, comparações de dados e operações sequenciais, como também operações tipo atraso. A figura 21 mostra uma unidade central de processamento.